Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, os que estão aqui ao vivo e os que estão assistindo, os que vão assistir, né, gravado, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade, no poder que é no teu nome, Pai, eu peço a cobertura do teu sangue, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Peço a cobertura do teu sangue também sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus, até a planta de cada um dos meus amados, dos meus queridos. E eu também quero estender essa oração para as pessoas, Pai, que estão aqui. Quero pedir a cobertura do teu sangue, Pai, em nome de Jesus, sobre os meus amados irmãos e também sobre suas respectivas famílias. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor coloca sobre a minha vida uma armadura específica, especial, para esse nível de guerra, para esse momento, bem ajustada ao meu espírito, à minha alma e ao meu corpo, em nome de Jesus. E eu também te peço, Pai, que os anjos do Senhor, aqueles que são os meus anjos pessoais, ministeriais, o anjo da igreja, o serafim, estejam aqui comigo, em nome de Jesus, Pai, também com os meus amados irmãos. Eu quero repreender toda a resistência de Satanás para as pessoas não entrarem nesse culto, e eu quero te pedir que a tua glória, Pai, que a tua glória seja sobre tudo que vai acontecer aqui, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, que a honra e a glória é somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu separei um salmo que o Senhor tocou no meu coração para ler, que é o Salmo 81. Na verdade, na versão de vocês, eu não sei. Eu acho que deve estar. A partir do 13. Eu acho que na versão de vocês. Não, 13 ou 14. É porque na minha tem alguns versículos que são diferentes. Então, é o Salmo 81, a partir do 13 ou 14, que está escrito assim: como eu gostaria que meu povo me ouvisse, que Israel vivesse em meus caminhos. Eu rapidamente acabaria com seus inimigos e poria minhas mãos sobre os seus adversários. Aqueles que odeiam Adonai se curvariam diante dele, enquanto o tempo de Israel duraria para sempre. Eles seriam alimentados com mais fino trigo, e eu satisfaria você com mel das rochas. Então, assim, essa palavra é uma palavra maravilhosa, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando, tem tudo a ver, né, exatamente com a bênção, ou seja, bênção de proteção, bênção das finanças, bênção, ou seja, de todas as áreas. Eu tenho batido muito nessa tecla, muito nessa tecla. A nossa obediência, ela atrai as bênçãos do Senhor para nós. É na obediência que existe recompensa. Eu tenho batido muito nessa tecla, e isso é verdade, né? Quando o Senhor fala isso, nesse salmo, ele está querendo dizer que aqueles, como ele deseja que os filhos dele o obedeçam, como ele deseja que nós venhamos obedecer a ele em tudo. Por quê? Porque ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Eu quero ler de novo, porque esse salmo para mim é muito forte. Então eu vou ler de novo. Como eu gostaria, o Senhor falando, como eu gostaria que meu povo me ouvisse, que Israel vivesse em meus caminhos. Eu rapidamente acabaria com seus inimigos e poria minhas mãos sobre os seus adversários. Aqueles que odeiam Adonai se curvariam diante dele, enquanto o tempo de Israel duraria para sempre. Eles seriam alimentados com mais fino trigo, e eu satisfaria você com mel das rochas. Então, pessoal, na verdade, a obediência é tudo na vida do cristão. As pessoas só estão vivendo nessa situação porque, infelizmente, não obedecem, não buscam conhecer os princípios da palavra de Deus. É por isso que a vida fica toda torta, né? Então, hoje, nós vamos dar sequência, na nossa terceira aula, né? Estamos na terceira aula sobre transferência de riquezas, então é a terceira parte. Então, eu quero, dando sequência nesse estudo, eu quero dizer que muitos líderes nacionais e internacionais acreditam, né, como eu,
que a transferência de riquezas está chegando sobre a terra. Mas os alinhamentos para esse recebimento de riquezas chegar, né, nas mãos do povo de Deus precisam acontecer. Né? Então, ou seja, sem alinhamento, a pessoa não vai receber transferência de riqueza, ok? Um ponto muito importante é que a transferência de riqueza está conectada ao ofício, ao chamado de cada um, tá? A Bíblia nos ensina sobre 5 ofícios, que está escrito em Efésios 4, de 11 a 16, que eu vou ler para vocês. Está escrito assim: além do mais, ele concedeu algumas pessoas como apóstolos, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas, e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, e à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Então, esse texto fala que os 5 ministérios, ele vem para edificar a igreja, né? Então, ou seja, para completar a obra do Senhor. Então, isso está totalmente ligado com a transferência de riquezas. E é uma situação muito delicada, mas se você exerce algum ministério dentro de um ofício que não é o seu, você precisa buscar de Deus e você precisa ajustar isso, né? Como a influência romana moldou a igreja do Senhor Jesus, seguindo os padrões católicos, a igreja que caminha dentro dessa influência católica é essencialmente pastoral. Né? A igreja se tornou essencialmente pastoral. Então, eu vou dar um exemplo que provavelmente você já viu isso muito acontecer. Então, quando os líderes veem alguém se despontando e crescendo espiritualmente, no mesmo momento eles já pensam, vamos te ungir pastor. De repente fala para a pessoa, a gente vai te ungir pastor, ok? E com isso, muitos profetas, evangelistas, mestres foram ungidos como pastores sem ter chamado de pastor, sem ter o ofício de pastor, né? É claro que tem uma segunda situação, que eu me enquadro nessa situação. Quando eu fui ungida pastora, né, naquele momento, realmente, eu tinha naquele momento um chamado para pastora, né? Só que depois de 2 anos, o Senhor, ele começou a me ensinar sobre os princípios. E teve uma ocasião que ele me disse, eu te levantei para liderar bispos, líderes e pastores. Naquela época, eu não conhecia essa visão ainda dos 5 ministérios. Mas, quando eu vim a conhecer, eu entendi que essa é uma das funções do apóstolo. E eu entendi que o Senhor estava me transicionando e me preparando para o apostolado, ok? Então, né, eu quero deixar bem claro, porque eu não recebi unção errada. Na ocasião, o Senhor falou comigo. O Senhor falou que eu ia ser ungida como pastora. Mas existe um preparo para todas as coisas, né? Então, o Senhor está me transicionando. Né? E o meu apóstolo, ele sabe, ele já me falou desde quando a gente se conheceu, ele falou, existe um manto apostólico sobre a sua vida. E eu estou sendo preparada, né? Não sei o dia que vai acontecer a unção, mas eu sei que eu estou sendo preparada, né? Então, eu estou me transicionando, ok? E tem uma terceira situação também que você precisa entender. A maioria de nós somos bivocacionais. O que é isso? Vou citar um exemplo meu de novo. Hoje eu estou como pastora, né? Mas é muito nítido o meu dom mestral, o meu dom de ensino. Né? Eu ouço de todas as pessoas que comentam sobre o meu trabalho, elas falam, pastora, você consegue passar a mensagem de uma forma que a gente entenda, de uma forma objetiva. Isso chama-se didática. Né? Isso é dom, na verdade. Então, eu sei que existe um dom mestral sobre a minha vida. Então, você pode estar vivendo uma dessas 3 situações. Ou você realmente foi, né, ungido ou ungida
né, sobre um chamado que não é o seu, e aí você precisa orar e precisa buscar isso no Senhor, como que isso vai ser resolvido, ou então você pode estar transicionando, ok? Ou então você pode ser bivocacional. O ano passado, quando eu estive na Escola dos Ministérios, né, com o apóstolo Rony Chaves, eu achei muito engraçado, né, que é muito interessante, na verdade, quando ele contou a história dele, ele falou que ele começou como evangelista. Ele começou como evangelista, depois ele foi pastor, depois ele, né, na verdade, o dom dele profético foi reconhecido de profeta, e depois o apostólico, né? Então, assim, normalmente, no meu caso, né, eu também já me movi como evangelista, né, estou como pastora, tenho o dom de mestre, e eu sei que também existe um chamado apostólico. Então, é caso a caso, caso a caso. Então, você precisa ver em qual dessas três situações que você se enquadra. Mas eu só estou te falando isso por quê? Porque isso tem conexão com a questão da transferência de riquezas, porque nós precisamos estar alinhados com o céu, ok? Então, ora a Deus que o Senhor vai, que Deus vai te mostrar realmente qual que é o seu ofício, e eu pretendo mais para frente também fazer um curso a respeito disso, dar um curso, ministrar um curso, para as pessoas entenderem, né, porque tem muita gente que não sabe, tem dúvidas sobre isso. Então, né, dando certo de eu fazer esse curso, preciso preparar, aí não vai ter dúvida, você não vai ter dúvida sobre qual o seu chamado. Então, assim, dando sequência aqui, como que a transferência de riqueza vai acontecer? Então, em primeiro lugar, primeiro tópico, de forma sobrenatural. O Senhor move uma situação e o dinheiro é transferido para os filhos de Deus. Um exemplo disso aconteceu com os israelitas que saíram do Egito. Eles saíram ricos porque o Senhor promoveu uma situação que os egípcios entregaram as riquezas nas mãos deles. Então, vamos ler Êxodo 3:21, que diz assim: além disso, tornarei os egípcios tão benevolentes para com esse povo que, ao partirem, não sairão de mãos vazias. Então, foi o Senhor que tocou o coração dos egípcios e fizeram eles tão benevolentes que eles entregaram aquilo que lhes foi pedido. Ok? Então, essa é a primeira forma que vai acontecer a transferência de riquezas, de forma sobrenatural. Segundo, através da criação de riquezas. Como assim? Essa é a forma mais comum. É o exemplo do testemunho que eu contei no culto passado, ok? Se você não estava, é só você ir na playlist e você vai assistir o culto gravado, ok? Então, a pessoa motivada por uma direção e um dom dado por Deus, que inclui habilidades, capacidades, ideias, foco, experiências, também inclui criatividade, também inclui invenções inéditas. Quando Deus toca uma pessoa, na verdade, ela cria coisas inéditas, coisas que não existem ainda no mercado. E tudo isso é dom de Deus. Alinhado, quando a pessoa recebe esse dom de Deus, coloca em prática e alinha com dois ingredientes que são mentalidade de reino e trabalho árduo, o resultado é riqueza na certa. Em Deuteronômio 8, 17 a 18, diz assim: e pensarão em seu coração, meu poder e a força da minha mão me deram esta riqueza. Não, lembre-se de Adonai, seu Deus, pois ele é que dá a vocês força para obter riquezas, com o objetivo de confirmar sua aliança feita a seus antepassados, como acontece até o dia de hoje. Então, tudo que nós recebemos, os dons, os talentos,
tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Mas essa segunda opção, esse segundo tópico, esse segundo item, na verdade, você recebe isso, você já recebeu, na verdade, os dons e os talentos, mas você desenvolve. Tudo é claro, o Senhor está nisso, né? Então, é o que nós chamamos de criação de riquezas, né? Eu contei um testemunho tremendo no culto da semana passada, que é exatamente esse caso. Terceiro, recuperação de riquezas. Isso possibilita a recuperação de bens tomados injustamente do proprietário. E isso pode vir por meio de herança. De repente você recebe uma herança e é o Senhor te bonificando, trazendo a recuperação de coisas que você perdeu, de coisas que você foi roubado, de coisas que você foi injustiçado, ok? Porém, nesse caso, você também vai ter que fazer a sua parte. Nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, por exemplo, vai receber uma herança. Então, vai precisar ser proativo, vai precisar fazer a nossa parte, o que cabe a nós. Se tiver que correr atrás de documento, vai ter que correr. Né? Se tiver que contratar um advogado, vai ter que contratar, ok? Então, isso é muito importante, muito importante. Eu quero também dizer para vocês que antes eu quero dar um exemplo. Zorobabel recebeu das mãos do rei Ciro o que era dele por direito, em nome de seu povo Israel. Aquilo que tinha sido tomado injustamente de Israel por Nabucodonosor, ok? Então, o que aconteceu? Voltou para as mãos dos israelitas, dos judeus, ok? Quarta forma da transferência de riquezas vir para as nossas mãos. A combinação das três anteriores. E onde está esse exemplo bíblico? Em Josué 24, 13, que diz assim: depois eu dei a terra onde não haviam cultivado, e cidades que não tinham construído, e vocês viveram ali. Vocês comem frutos de vinhas e oliveiras que não plantaram. Então, eles receberam por aquilo que eles não trabalharam, correto? Segundo, Josué teve que usar suas habilidades e ideias para lutar e vencer as guerras pela terra, ok? Terceiro, eles recuperaram a terra de Abraão, que era legitimamente deles, certo? Então, a quarta forma é a combinação das três anteriores. E aqui eu quero falar um pouquinho também sobre um fato, né, muito interessante que envolve transferência de riquezas, que é a reconstrução de Jerusalém. Tem tudo a ver. Esse tema, os textos bíblicos, esse fato, né, não só histórico, mas bíblico, tem tudo a ver com transferência de riquezas que eles receberam. Primeiro, o templo foi reconstruído. Depois, os muros foram restaurados. E nesse processo, nós observamos essas formas de transferência de riqueza. Então, quando o templo foi reconstruído, Deus não iniciou. Deus não começou falando com os profetas de Israel, mas Deus falou com um rei pagão. Deus ordenou a Ciro que construísse uma casa para ele em Jerusalém. Esse texto está escrito esse fato está escrito no texto de Esdras 1:2, que diz assim: eis o que Ciro, rei da Babilônia, diz: Adonai, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e me incumbiu de lhe construir uma casa em Jerusalém, em Judá. Depois, o rei Ciro abençoou onde tinha um judeu, porque nessa época os judeus eles estavam dispersos por várias províncias, ok? Porque na verdade Jerusalém tinha sido destruída. E aí então, olha o que ele ordenou em Esdras 1:4, que todo sobrevivente, não importa onde viva, seja ajudado por seus vizinhos com prata, ouro, bens e animais, além de uma oferta voluntária
necessária para a casa de Deus em Jerusalém. Olha que coisa linda, olha que mover que o Senhor fez. E aí, então, também, nesse caso que eu estou contando, também foi uma recuperação de riquezas. Olha o que está escrito em Esdras 1, de 7 a 8. Além disso, Ciro, o rei, trouxe os utensílios da casa de Adonai, que Nabucodonosor tirou de Jerusalém e colocou na casa de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, fez Mitredate, o tesoureiro, trazê-los e fazer o registro deles para Sesbazar, o príncipe de Judá. E olha o que está escrito em Esdras 1:11. Ao todo, havia 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe todos eles quando os exilados foram levados de Babilônia a Jerusalém. E Zorobabel ficou responsável pela transferência dessas riquezas. Porque eu já falei e eu vou repetir. Deus, ele coloca à frente aquele que está preparado para receber e administrar. Então, mais ou menos em torno de 70 anos depois, Neemias, um israelita, que era muito próximo do novo rei da Pérsia, Artaxerxes, descobriu que Jerusalém estava deteriorada, porque não havia muros para proteger a cidade. E aí, então, ele precisava de muito dinheiro para construir os muros. Mas, naquele momento, a riqueza necessária, o recurso necessário era a madeira para construir os muros, e o rei concedeu. Então, vamos ler Neemias 2:8. E também uma carta para Asaf, o supervisor das florestas do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões da fortaleza pertencentes à casa, para o muro da cidade e para a casa que ocuparei. Eu, na primeira aula sobre esse tema, eu falei aqui, né, que a transferência de riquezas, o foco é para o reino, mas o Senhor também vai trazer a bênção para a própria pessoa. Né? Então, aqui ele pediu, né, o suficiente para quê? Para a fortaleza pertencente à casa, para o muro da cidade, para a casa que ele ocuparia. Dando sequência no texto, o rei me deu as cartas, de acordo com a boa mão do meu Deus sobre mim. E então, Neemias iniciou a obra, né? E interpretou como uma transferência sobrenatural de riquezas, porque os israelitas receberam riquezas pelas quais eles não trabalharam, nem produziram, né? Então, Neemias viu os muros de Jerusalém serem reconstruídos para durar séculos, ok? Então, isso é muito forte, isso é muito real, e isso é bíblico, isso é bíblico. Então, eu creio de todo o meu coração que o Senhor está preparando um povo. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está preparando pessoas, né, para estarem preparadas, assim como Zorobabel estava, para administrar essa transferência de riquezas. Ok? Isso é real, isso é bíblico, e que você possa, né, se preparar para isso, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos agora ceiar. Nós vamos ceiar. E depois eu quero abrir para algumas perguntas sobre esse assunto. Então, vamos ler o texto. Vamos ler o texto que está em João 6, de 53 a 57, que diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim
viverá por minha causa. Então, nessa fé, mediante essa palavra maravilhosa, nós vamos consagrar o nosso pão ao Senhor. Eu consagro o meu pão ao Senhor, eu também consagro o pão de vocês ao Senhor. Eu quero declarar que esse pão, ele deixa de ser um pão comum e ele passa a representar o corpo de Cristo, dilacerado na cruz do Calvário, por mim e por cada um de vocês. Eu também quero apresentar o suco de uva, o fruto da vide, né? Declaro que esse suco, ele deixa de ser um suco comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, por mim e por cada um de vocês. Então, nessa fé, como igreja do Senhor aqui na terra, todos nós vamos ceiar juntos. Então, vamos comer do pão. E nessa mesma fé, nós vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero abençoar aqueles que vão assistir gravado e quero me despedir em nome de Jesus. Quero me despedir em nome de Jesus e com certeza eu espero todos vocês na semana que vem, às 20 horas, para vocês assistirem ao vivo, junto com o pessoal que está aqui ao vivo. Um beijo no coração. Pastor, eu tenho uma pergunta.